queridos, eu vou dizer para vocês que assim, é uma situação, não é uma situação, né? Vocês estão vivendo algo em família, né? Que tem tudo a ver com temperamentos, vocês já devem saber disso. E eu acho que desvendar um pouco mais dos temperamentos e de como conduzir cada um deles é um caminho que faz sentido para vocês, assim, sabe? Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Na verdade, todos nós temos os 4, o que varia é a combinação entre eles. Então, nós temos um que é o dominante, que é o que a gente tem mais, né? Um segundo, que é o subdominante, que está ali também bastante influência na gente, e os outros 2 estão bem menos. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de acessar aquelas características dos outros 2, porque eles são em menor quantidade. Eu costumo fazer uma metáfora como se fosse uma piscina, né? Os seus temperamentos dominante e subdominante, as coisas boiam. É fácil de pegar, tá ali boiando na piscina. Então, você precisa ser enérgica. Se tem um temperamento forte, tá ali. Você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem um temperamento de bastante energia, tá tudo ali. Agora, você precisa da calmaria, você precisa da paciência, você precisa do recolhimento, você precisa do internalizar, do respirar. Tem que falar onde tá isso, gente. É mergulhar lá no fundo da piscina que você não sabe onde tá. É igual pegar a moedinha quando joga aquelas brincadeiras de caça ao tesouro no fundo da piscina. Da raiva e da tristeza significa assim: quando as coisas não vão bem, a primeira coisa que eu sinto é raiva, frustração. Então, assim, se eu vou muito pra raiva com muita facilidade, provavelmente aí é só o termo temperamento da raiva. Se eu vou mais para tristeza, para o desapontamento, para a frustração, temperamento da tristeza. Qual que é a grande diferença disso? As meninas também. A mais velha, da tristeza, provavelmente, predominante, e a mais nova, da raiva. O que muda na prática, né? Quando eu tenho uma pessoa que, diante do que não queria, vai para a raiva é uma emoção de ação. Ela vai agir, reagir, ela vai muitas vezes com agressividade, muitas vezes com força. Se ela tem os atributos físicos para isso ainda, então aí que ela vai mesmo se apropriar disso, especialmente antes da fala, né? Que é a fase que ela viveu até agora há pouquinho, que a gente fala mesmo com 2 anos, então ela falou quando era para falar. Só que tem uma questão importante. Nesses temperamentos fortes, o cognitivo vai antes do emocional. Então ela já entende um tanto de coisa, ela já demonstra saber um monte de coisa. Então, por exemplo, quando ela não falava, ela já entendia um monte de coisa e ela não conseguia botar pra fora. Ela fica muito brava com isso. Então ela fica agressiva. O meu filho é essa criança também, e ele batia na própria cabeça antes de conseguir falar, porque ele já sabia, ele já tentava pôr pra fora e eu não entendia, ele tentava de novo, eu não entendia, ele de raiva de não ser entendido, de não conseguir se fazer entender. Então, o cognitivo lá em cima, o emocional aqui embaixo, porque no emocional eles têm 2 anos, eles têm 1 ano. Então, isso nos confunde, porque a gente começa a subir o sarrafo com eles, porque eles estão demonstrando que estão entendendo, a gente vai querendo mais deles. A gente, você já entende, porque você está fazendo assim? Entende, mas não dá conta emocionalmente ainda de reagir como a gente espera, porque o emocional ainda é menor. Então, essa é uma diferença que faz uma diferença que faz muita diferença para a gente entender no trato com essas crianças. Assim, muda a vida. Quando a gente percebe que não é pelo fato de entender, que ela já dá conta de responder como eu espero, eu já vou, calma, ela entende, mas ela ainda emocionalmente é muito menor. E eu já, espera, calma, vamos respirar e vamos ver como fazer essa criança chegar, então, né, nisso que eu preciso, nessa compreensão. Então, esse é um ponto. Depois, a gente tem, quando a gente tem 2 crianças tão diferentes, isso acontece com todos, né, com gêmeos às vezes, qual é a nossa principal preocupação? É não colocar cada uma numa caixa. Esta é a tranquila, esta é a terrível, a da raiva, a enérgica, a sei lá o quê. Então, os temperamentos, eles servem para quê? Para a gente ter uma clareza e traçar o plano de voo. Eu sei que aqui, a mais velha, eu tenho uma criança de temperamento mais tranquilo. O que o temperamento mais tranquilo faz? É menos ação. Menos ação. Então, quando eu não gostei de alguma coisa, eu me frustrei com alguma coisa, eu me recolho, eu me retraio, eu não vou para cima, eu volto. Os 2 têm coisas lindas e incríveis. E é maravilhoso ser como a gente é. E elas precisam ter certeza disso. Cada uma à sua maneira. Então, o que a gente precisa saber?
que sabendo, identificando essas tendências de cada uma, eu preciso ajudar no plano de voo. O plano de voo de uma vai ser para um lado, o plano de voo da outra vai ser para o outro lado. Porque uma, por exemplo, que já se defende, que já busca o que é seu, ela precisa ser direcionada a conseguir dar conta de se acalmar um pouco, de usar outros recursos, de ceder a vez às vezes. A outra que sempre cede a vez, que apanha e ainda volta para cuidar da outra, precisa ser, de vez em quando você tem que bater também, para se defender, para se colocar, para se, não se deixar abusar, não se deixar desrespeitar. Quando a gente tem um temperamento forte, não sei como é para você, mas muitas pessoas, é uma característica do temperamento forte, gostar de ser assim. A gente gosta, porque o mundo, ele gosta disso, ele aplaude a gente. Meu Deus, é corajosa, nossa, dá conta, não sei como você aguenta, não sei como você faz tudo isso que você faz, não sei como você dá conta, não sei, eu te admiro, olha, de tirar o chapéu. Então o mundo fica o tempo inteiro aplaudindo a gente, de ser forte, de não, a gente acha as coisas mimimi, as pessoas acham por qualquer coisa, a gente é muito fraca, gente, mas só isso já tá desse jeito, a gente é muito forte. E a gente é mesmo, tem o lado bom disso também. Só que isso faz a gente achar que é melhor ser como a gente. Então a criança, ela já acha que é melhor ser como a mãe de fábrica, porque ela nasce e a mãe é aquilo tudo para ela. E se a mãe também acha que é melhor ser assim, pode ser que a mais velha tenha absorvido essa ideia. Eu não sou como a minha mãe gostaria que eu fosse, como ela acha que é melhor ser. Por isso que ela tem verbalizado. Eu não quero chorar, você acha que não deve chorar por besteira, não gosto de chorar, porque ela está tentando estar à altura do que você gostaria, talvez acha melhor ter. Você teme por ela ser desse jeito, sabe? O que vai ser dela na vida, gente, se ela continua desse jeito? Vai até onde? Vai dar conta do quê? Vai entrar num relacionamento abusivo? Vai, talvez não conseguir produzir o jeito que eu produzo, ganhar dinheiro, Enfim, esse mecanismo é que traz para ela uma insegurança e que compromete a autoestima, Então, tudo que eu quero que ela seja, primeiro eu preciso aceitar o que ela é. E ela se sentir amada, plena, aceita, validada em ser quem ela é, que tem um monte de coisa maravilhosa. Essas pessoas que são mais da tristeza, elas são muito mais profundas. Elas entram numa profundidade que a gente não consegue, que a gente não alcança, que a gente não tem paciência para entrar. Se o mundo desse mais ouvidos para essas pessoas, a gente não tava com um mundo tão violento como a gente está. São pessoas que têm empatia e compaixão que a gente tem que trabalhar para ter. Elas têm de fábrica. É lindo. Então, assim, elas nos salvam de nós mesmas. Uma pessoa que nem a gente, quando tem por perto uma pessoa que nem ela, a gente precisa olhar para ela como uma professora. Veio para me ensinar a ser um pouco mais como você. E quando ela souber disso, ela... Uau! É isso que ela precisa se apropriar e sentir. Porque daí de autoestima bem resolvida, nós vamos traçar o plano de voo. Então, você é tudo isso de maravilhosa, eu tô aqui para aprender com você. Deus não pôs você na minha vida por acaso. Obrigada por existir, obrigada por ser exatamente como você é. Aí você vê que ela tá tranquila numa coisa que você tá lá subindo as tamancas, você fala, olha que beleza, filha, eu tenho que aprender mesmo com você. Valoriza. Sabe como ela é, calma, tranquila, beleza. Aí, claro, como tudo na vida, a gente tem sempre um equilíbrio. Se eu fico validando pro resto da vida, também encaixoto ali. E aí, a hora que isso estiver bem, que você percebe que ela tá ficando mais feliz, tá mais autoestima melhor, tá? No sentido assim, não que ela esteja triste, você tá me entendendo, sim, né? Aí, você vai trabalhando algumas questões que vão aparecendo. Igual, quando ela ia dormir, que você brigava, ela ia dormir. Foi ótimo você ter recolhido isso já. Não é uma opção. Então, vamos ver qual é a opção. Só que com ela, a gente não pode ser autoritária. Por quê? Se ela já veio com essa ideia de seguir, de abaixar a cabeça, e aí encontra a mãe autoritária, ela se encaixota nisso aí. Então nós temos que desenvolver nela a autonomia, a autoconfiança. Então, eu não vou nunca ser autoritária com ela, eu vou sempre ser gentil. Então, eu quero que ela não durma, porque eu brigo com ela, ela vai dormir. Então, eu vou falar assim, por que você está indo dormir? O que você consegue quando vai dormir? Que outra forma você pode conseguir isso sem ser indo dormir? Então, a gente vai ter que vir para esse lado carinhoso. O que me preocupa muito é construir com ela esse caminho de suavidade, de doçura, de gentileza, de vínculo, de amizade, de amor. E não vai deixar de ser mãe nunca, não vai deixar de ser autoridade nunca, vai sempre construir
construir com ela, né, os valores, mas de uma forma suave. Então, com a mais velha, não adianta você ser autoritária, porque vai dar ruim para ela, vai massacrar a autoestima dela, o vínculo de vocês. Com a mais nova não adianta, porque não funciona. A mais nova, ela precisa de firmeza, mas com mais inteligência do que a gente consegue normalmente no nosso piloto automático. Mais inteligência. O que é isso? Ela quer alguma coisa que não pode agora. Aí você quer tal coisa? É legal mesmo quando dá para usar tal coisa, né? E que horas que dá para usar tal coisa? E por que agora a gente pode fazer tal outra coisa? Você vai fazendo perguntas, até que ela chegue à conclusão que não dá para usar aquilo agora. Agora, se você vê, fulaninha, aquilo não dá para usar. Então precisa de mais inteligência, que para nós parece mimimi, enrolação, vai dar volta, eu sou direta, eu falo logo, a gente vai ter que ir construindo com ela, e ela, quando ela entende, ela aceita. Várias vezes, né? Não tudo, mas é uma criança que, entendendo, fez sentido, tá bom, ok. Sabe? Então ela precisa entender, precisa fazer sentido para ela. Então nós vamos construindo com ela, nós vamos explicando. Então, o que eu acho que você precisa? Recursos para fazer isso dessa forma, além de se trabalhar internamente, né? Enfim, uma pessoa que é predominantemente de temperamento tranquilo também não precisa ficar bravo. Também, se tiver recurso, vai conseguir levar sem precisar ficar bravo. A gente se acostumou, gente, na nossa cultura, que é normal brigar em casa, que é normal criar as crianças brigando, e brigar e ficar bravo e arrumar confusão. Não precisa ser, sabe? Então, existe um jeito de funcionar em família sem ficar brigando, sem brigar. Claro que uma vez ou outra é uma coisa, mas tem que ser a exceção, não o modus operandi. Na nossa cultura é modus operandi. A mãe tudo Dona Hermínia, sai brigando com os filhos. Tanto que a gente ri, porque todo mundo conhece as mães Dona Hermínia. Tem ou é a nossa, ou é a gente, ou é o que a gente conhece. Não precisa ser assim. Então, o convite que eu faço, né, no meu compartilhar, que foi um caminho que eu descobri, eu também não sabia. Isso é importante que se diga. A hora que eu fui, meu filho chorou pra caramba, vocês devem saber um pouco da história. E quando ele chorou pra caramba, que eu não via jeito de dar conta daquilo, eu fui estudar. Quando eu fui estudar, por que ninguém me falou isso? Tem um conhecimento que dá pra gente funcionar entendendo os temperamentos, entendendo, por exemplo, programação neurolinguística, entendendo um pouco mais da visão, por exemplo, de Montessori. Quando eu descobri Montessori, foi um negócio assim, ó, Jesus, aquilo tudo que eu achei que era educar, é adestramento. Então eu não sei educar. Foi um negócio avassalador. Eu não sei educar. Porque se faz o que eu acredito que é certo, parabéns, muito bem. Isso é adestramento. Você faz com o cachorro também isso. Se faz o que eu acho que não tá certo, vai... Ou castigo, ou bravo. Só fico bravo. Você sabe que não é pra fazer. Isso é adestramento. O que é educar, então? Como é que eu ensino pra essa criança que não é pra fazer isso? Não é porque eu estou falando. Mas peraí, que reflexões eu preciso fazer? Que história eu preciso contar para ela entender com 2 anos, com 5 anos? Talvez não seja falar igual eu falo pro adulto, talvez seja por meio de uma história que eu vou conseguir fazer ela entender sobre isso. Eu contei uma história já, eu conversei, aí o negócio se repete. Ela é teimosa? Não, ela ainda não absorveu o valor que eu quero passar. Então eu vou continuar, porque isso é um processo, a aprendizagem é um processo. É obra, com verba curta, demora, sabe? E aí nós vamos construindo com a criança. Então é muito importante que a gente esteja conversando sobre isso aos 5 anos, sabe? É muito importante, porque a gente conseguindo agora ter essa clareza, é consciência, né? A gente tendo essa clareza, essa consciência, a gente, peraí, então, vamos ver como que a gente faz isso aqui diferente daqui pra frente. E aí uma criança, por exemplo, a mais velha, que a gente nunca deve dizer não, porque ela já quer pouca coisa. Então, o que ela quiser, a gente tem que dar um jeito de arrumar um jeito dela fazer, dela viver a experiência que ela quer, pra ela ir percebendo que querer dá resultado, é bom. E que depois que ela faz, ela consegue, ela tem que sentir isso de dentro pra fora, sabe? E ela mesma ir experimentando esse gostinho, a partir da validação da mamãe de ser quem ela é. Entende? Essa é a raiz da questão. A outra criança pede, da gente não aguenta mais ela pedir, a gente acaba fazendo até o que não podia pra ela parar de pedir, entendeu? Eu quero pipoca, agora não. Eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca, eu quero pipoca. Agora você toma pipoca. Eu costumo dizer que quem tem 2 filhos de temperamentos bastante diferentes precisa ter um momento com cada um, ou na semana, ou no dia, e anotar no bloco de notas do celular o que quer dizer sem o outro ouvir. Porque tem algumas falas que eu faço para um que desequilibra o outro. A partir dessa consciência, desse olhar de opa, tem umas coisas aqui que estão saindo fora do que eu esperava, que bom conectar alguns pontos, que bom saber que tem a ver com isso. O que eu acho que é o próximo passo para vocês, né? Se eu puder
é sugerir alguma coisa, é buscar recursos. Eu acho que vocês precisam saber mais formas de funcionar, porque a gente fala que, é musiquinha, historinha, brincadeira, beleza, isso já dá alguma coisa. Mas eu acho que na hora da prática vocês vão sentir falta de mais coisas, de entender melhor, de saber como conduzir. E quando a criança se coloca em risco, como é que faz? E quando a criança vai, sei lá, faz uma birra no shopping, como é que faz? Então, recursos específicos, para situações específicas, né? Então, eu sugeriria que vocês fossem em busca disso, né? A gente tem os cursos, não vendo curso em atendimento, não é essa a ideia. Tem cursos e não precisa ser os meus também. O que eu acho que vocês precisam, estou falando como o que eu penso que agora vai fazer muita diferença para vocês. São recursos práticos para conseguir funcionar diferente do jeito que funcionava. Já sabendo que, para mais velha, eu preciso cuidar da autoestima, resgatar, retomar, então não posso de forma alguma ser agressiva e violenta com ela. Vou ter que ser muito soft. E eu vou ter que ser soft com a mais nova também, porque a bicha é doida. Se eu for agressiva, ela volta com agressividade para cima de mim também.